Olá pessoal, e seja bem-vindo de volta ao canal do Caminho 3T, meu nome é Giridhari Das. E hoje a gente está continuando com a nossa série do Gita Mahatmya. O Gita Mahatmya é um trecho do Padma Purana, onde o Senhor Shiva está contando para Parvati o poder e as glórias de cada capítulo da Bhagavad Gita. E hoje a gente está vendo o poder do capítulo 15 da Bhagavad Gita. E a história começa assim. Minha querida Parvati, agora eu vou lhe contar as glórias do 15º capítulo da Srimad Bhagavad Gita. Por favor, ouça com atenção. Então a gente vai descobrir nesse capítulo, nessa história, um pouquinho mais de como funciona o karma e como entra a questão do acúmulo da sua experiência espiritual, como funciona a misericórdia de Deus e o poder do capítulo 15. Vamos lá. Em Gauda Desha havia um rei chamado Narasingha. Ele era tão poderoso que foi capaz de derrotar os semideuses. O comandante do seu exército era conhecido como Sara Bherund. Ele era muito ganancioso e, junto com o príncipe, planejou matar o rei e se tornar governante de Gauda Desha. Mas antes que pudesse executar seu plano, ele pegou cólera e morreu rapidamente. Depois ele nasceu como cavalo no país conhecido como Sindhu. Aquele cavalo era muito bonito e muito rápido. Ele tinha todas as qualidades de um cavalo premiado. Um dia, o filho de um homem muito rico de Gauda Desha viu aquele cavalo e decidiu comprá-lo com a intenção de vendê-lo ao rei de Gauda Desha. Depois de ter comprado aquele cavalo, ele levou-o para a capital de Gauda Desha. Ao chegar à cidade, foi direto ao palácio do rei e solicitou aos guardas que o informassem o rei de sua chegada. Quando ele se apresentou ao rei, o rei lhe perguntou o que ele o trouxe aqui. Aquele homem de negócio respondeu: ó rei, em Sindhu encontrei um cavalo da mais alta qualidade e não há igual em todo o universo. Paguei muito dinheiro por isso. O rei ordenou: traga esse cavalo imediatamente. Esse cavalo foi rapidamente apresentado ao rei, que ficou muito satisfeito com as altas qualidades do cavalo. Depois de examinar o cavalo, o rei pagou ao comerciante a quantia que ele havia solicitado sem pensar duas vezes. Depois de alguns dias, o rei decidiu ir caçar. Montando aquele cavalo, ele partiu para a floresta, onde avistou um cervo, ao qual imediatamente o perseguiu. Seguindo atrás daquele cervo, ele seguiu em todas as direções que ele virou. Depois de algum tempo, ele deixou o resto do seu grupo para trás. Depois de muito tempo perseguindo e ficando muito cansado e com sede, ele parou para descansar. Ele amarrou o cavalo no galho de uma árvore e sentou-se em uma grande pedra. Então ele está sentado nessa pedra, sozinho, ele e o cavalo. O cavalo, lembrando, era o comandante dele que tinha morrido e nascido como cavalo. Depois de um tempo, ele viu um pedaço de pergaminho soprado pelo vento que caiu ao lado dele, na rocha. Então ele está lá e um pedacinho de papel vem e cai do lado da pedra dele. Naquele pedaço de pergaminho havia escrito meio shloka do 15º capítulo da Bhagavad Gita, meio verso do 15º capítulo. O rei começou a ler e quando o primeiro som saiu de sua boca, aquele cavalo caiu no chão e desistiu de seu corpo de cavalo. Ele alcançou uma forma transcendental de 4 braços e imediatamente sentou-se num avião de flor que veio de Vaikunta para levá-lo àquela morada transcendental de Vaikunta. Então, como a gente já viu em outras histórias aqui do Gita Mahatmya, essa maneira das pessoas de voltarem ao lar, voltarem a Deus, é com um avião especial de flores que vem e pega a alma e leva. A alma já assume a sua swarupa
seu corpo transcendental e já embarca e já é levada nesse avião de flores para Deus. Então, o rei está lá, começou a ler o meio verso, só tinha meio verso escrito no papelzinho, ele começou a ler e o cavalo já, aquela alma que era o cavalo, que era o comandante, pronto, acabou já aquele karma, já acabou tudo, zerou, foi embora. Então, o que acontece? O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo primeiro uma história interessante de karma, porque o comandante do exército, isso é um bom karma. Imagina você ser o comandante do exército de um poderoso reino, um grande reinado, é uma posição muito boa. Mas aquele comandante, ao invés de ser grato daquela posição incrível, ficou com loba, com ganância. Krishna diz que loba, ganância, é um dos portões para o inferno. Tem 3 portões para o inferno. Ganância, raiva e o desejo, kama, desejo por coisas em geral, querer muita coisa, assim, desejar muitas coisas. São os 3 portões para o inferno. Então ele caiu nesse, loba, queria. E aí o que acontece? Com loba, por que é um portão para o inferno? Porque a gente tem o Dharma, a gente tem o propósito, a gente tem o correto, nosso dever. Qual que é o dever do comandante do exército? Proteger o rei, não é? Você tem o tabuleiro lá de xadrez, todas as pecinhas, é para proteger o rei. Então, o Dharma principal do comandante do exército é proteger o rei. E o que ele fez? O exato oposto, ele queria matar o rei. Então, quando a gente pratica o exato oposto do nosso dever, que a gente chama de adharma, o dharma é o correto, é o propósito. Adharma é o contrário, é o oposto do que a gente tem que fazer. Então a prática assim de direto a Dharma é muito ruim. É aquela coisa do policial que é bandido, é muito ruim, porque você estava lá para proteger as pessoas. E aí você é o bandido, é muito ruim. O juiz corrupto, é muito ruim, porque o juiz está lá para justiça. Aí você está sendo, né, para defender o correto, a lei, a moral, e aí faz o contrário, muito ruim. Então, quando tem essas práticas de adharma, vem muito karma ruim. Imediatamente, assim, as coisas começam a dar errado, assim, muito karma ruim começa a ser acumulado. E no caso do comandante, ele logo pegou cólera e morreu. Mas, qual que era o karma daquele comandante? Era servir ao rei. Então, ele recebe como karma um corpo de animal que acabou servindo ao rei. O que acontece? Por que tem corpo de animal? Corpo de animal, você fica com o seu livre-arbítrio reduzido. Essa que é, por isso que as almas recebem corpo de animal. Porque reduz, você não soube usar a liberdade do corpo de ser humano, então agora você vai ter que se limitar aqui. Porque aí fica, entendeu? É como a gente tem, né? O penitenciário, o que você está lá? Liberdade? Não, agora você vai ficar numa cela. Limitou as opções. Você vai ter horário disso, horário daquilo, o espaço é esse aqui, tem grade. Limitou a liberdade, porque não soube usar a liberdade. Então é o mesmo conceito com karma. Então ele foi limitado, né? Aí ficou lá e ainda servindo ao rei. Só que agora sem muita escolha, como cavalo. Entendeu? Então esse foi o karma dele. Mas o que aconteceu? O rei pegou um pedacinho de papel com meio verso e começou a ler imediatamente. Aquele cavalo, aquela alma foi libertada e foi levada para Deus, misericórdia, foi levada direto para Deus. Note que o rei não foi libertado. Aquela alma, cavalo, ex-comandante, foi libertada. Então o que aconteceu isso? É só assim, sem nexo, a gente chama de misericórdia sem causa. Tem pessoas que falam assim, tem alguns, misericórdia sem causa, Deus faz e não tem nenhuma causa. Então tem muitas linhas diferentes ao longo da história, diferentes religiões pregam às vezes isso, mas assim, eu não gosto muito disso, meu mestre espiritual também não gosta muito disso, porque isso fica meio injusto. Né? Por que vai ter misericórdia sem causa com aquela alma e não comigo ou com o outro? Aí, como é que Deus não pode ter um sistema assim injusto? Então a explicação que faz mais sentido, que também está na Bhagavad Gita,
é que a gente acumula o nosso avanço espiritual. A gente vai acumulando avanço espiritual. E a gente pode, a qualquer hora, antes da perfeição, antes de a gente chegar no momento de libertação, a gente pode usar o nosso livre-arbítrio para fazer besteira de novo, para esquecer o caminho. Então você está lá fazendo, aí você se enrola. Aí você se enrola e volta para a vida material, esquece, aí você renasce, karma, aí enfim, o karma entra em ação. Você cai de novo na roda de nascimentos e mortes. Então, essa alma que foi comandante, que tinha virado cavalo, devia ter avançado muito espiritualmente em outras vidas. Estava quase na perfeição. Aí se enrolou. E aí estava lá, vivendo um karma bom lá de comandante. Aí se enrolou mais ainda. E aí cavalo. Mas aí só precisou desse meio verso da Bhagavad Gita. Era isso, sabe? Estava naquela forma de cavalo, de repente era até, não fala aqui, mas de repente ele tinha recebido até aquela misericórdia que a gente já viu em outras histórias, de lembrar da vida passada. Então, de repente ele estava naquela forma de cavalo, mas ele estava lembrando, puxa vida, eu fui tão bobo, né? Eu estava todo ganancioso, esqueci tudo, e de repente ele estava já lembrando toda a vida espiritual dele. Olha que besteira que eu fiz, eu estava lá renascendo, agora estou aqui na forma de cavalo, olha como eu fui bobo. E aí aquele meio verso, pum, era isso que ele precisava. Então ele foi levado. Então a gente acumula, quando você pede abrigo, se você nessa vida pedir esse abrigo a Deus, Deus vai te ajudar. No momento certo, vai mandar o vento carregar um pedacinho de papel para uma pessoa ler para você receber. Você vai estar no lugar certo, na hora certa, entendeu? Então esses arranjos divinos, Deus faz. Mas você precisa pedir essa ajuda, pedir esse abrigo. Então a gente pede assim, por favor, você pede agora. Mesmo que você esqueça depois, você vai se enrolar no resto da vida, você já pediu agora. Um pedido eterno, para uma alma eterna, para o Deus eterno. Então uma alma eterna fazendo um pedido eterno para o Deus eterno, vai ficar valendo eternamente. Então, no momento oportuno, você vai receber essa ajuda. Então, continuando. O rei percebeu que de perto havia um lindo ashram cercado por árvores frutíferas. Sentado naquele ashram estava um brahmana que tinha controle total sobre seus sentidos. Repara que toda hora que tem um brahmana bacana, assim, o herói da história, como se fosse, sempre é descrito como tendo controle total dos sentidos, que isso é yoga, isso é o que a gente pratica, que é uma Bhagavad Gita, Yoga Sutras, com esse caminho. A gente quer ser Swami, mestre de si mesmo. Swami, você quer ser mestre de si mesmo. Você quer ter controle. Você está no comando da sua vida. Então ele estava com total controle sobre seus sentidos. O rei ofereceu respeitos àquele brahmana e com as mãos postas perguntou-lhe: como foi possível que meu cavalo fosse capaz de alcançar Vaikuntha? O brahmana, cujo nome era Vishnu Sharma, respondeu: ó rei, antigamente você tinha um comandante-chefe de seu exército que era conhecido pelo nome de Sara Berund. Ele planejou, junto com o príncipe, usurpar você de seu trono. Então queimou o filme do príncipe, que deve estar vivo ainda, né? Mas enfim. Antes que pudesse, ele contraiu cólera e morreu, após o que nasceu como aquele cavalo. Por acaso, ele ouviu algumas palavras do 15º capítulo da Bhagavad Gita e alcançou Vaikuntha. O rei ofereceu seus respeitos àquele brahmana e retornou para sua capital e leu repetidas vezes o que estava escrito naquele pergaminho. Então, ele voltou e, em vez de ter ficado lá no ashram, né? Porque você vê que aquele comandante era uma alma mais avançada espiritualmente do que o rei. Porque o rei leu e não foi liberado. E tanto que não era muito avançado o rei, que ele estava lá, ouviu a história, estava com o Brahma, podia ter ficado lá nas outras histórias, outros capítulos do Gita Mahatmya. As pessoas já, opa, peraí, então me ensina logo esse trem aí, né? Me passa logo, deixa eu aprender. Né? Pelo menos aprende o capítulo inteiro. Mas ele não.
Não imediatamente não, depois ele vai. Mas então ele leva só um pedacinho de papel e fica lendo só aquele meio verso, não fala qual meio verso, mas ele fica lendo só meio verso do capítulo 15 da Bhagavad Gita. Ok. Então, ele faz isso. Mas, após um curto período de tempo, ele instalou seu filho. Será que era o mesmo príncipe? Enfim, eles não entram nesses detalhes aqui, né? Instalou seu filho como rei de Gaudadesha e ele próprio foi para a floresta, como a gente vê, né? Nos Vedas tinha esse conceito do Vanaprastha. Você, a uma certa altura, você se retira, você não fica que nem aí esses presidenciáveis aí dos Estados Unidos, já super velho lá, não, eu vou fazer mais um, não, vai embora. Você vai e deixa um jovem assumir e você vai para a floresta. E aí, mas aí na floresta, mas lá ele recitava regularmente o 15º capítulo da Bhagavad Gita. E muito rapidamente alcançou os pés de lótus de Sri Vishnu. Então ele realmente, depois ele decidiu que era bom aprender o capítulo 15 inteiro e ficava recitando. E com isso ele conseguiu se libertar e também voltar a Deus, voltar a Vaikuntha. O 15º capítulo da Bhagavad Gita é muito especial. E no 15º capítulo você aprende mais sobre o reino de Deus, sobre a natureza de Deus. Muito importante, muito poderoso, lindos versos lá. Eu altamente recomendo que você tente estudar o 15º capítulo da Bhagavad Gita. Claro que a Bhagavad Gita como um todo, mas o 15º capítulo é muito lindo. Então é isso. Qualquer dúvida, deixa aí, me fala o que você achou da história, se ficou alguma dúvida sobre a misericórdia, sobre karma de Deus, como tudo isso funciona. E tenha um resto de dia maravilhoso, com muita paz e com muito amor.